Tudo certinho aí? Tudo tranquilo? Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bem com você, Samara? É a Samara que Tudo. disse. Que bom. Beleza. Vamos chegando, conectando. Mais uma aula de direito processual penal hoje. Competência. Para quem está chegando agora, meu bom dia, bom dia. Beleza, galera no bate-papo. Caroline, Gabriele, Adriano, Carlinho Jiu-Jitsu. Tudo certinho aí, Carlinho? Beleza. Chegando, galera. Buongiorno, buongiorno. Beleza, beleza, beleza. Bom dia, Mariana. Seja bem-vinda. Mariana Napoli. Vamos admitindo aqui o povo, conectando. Não precisamos ter pressa, né, galera? Até porque nossas 4 sessões aí estão sossegado, de boa. A gente vai caminhando aqui tranquilamente com todos vocês. Juliana, bom dia. Samira, bom dia. Sejam bem-vindas. Bom dia, Vitória. Como sempre, uma honra, uma satisfação. Tudo na paz, Carlinhos? Que ótimo, graças a Deus. Excepcional, hein? Aí senti firmeza. Aí eu senti firmeza, hein? Nessa turma de terceiro ano, matutino, com o pé já no quarto ano, hein, galera? Parece que foi ontem que começaram, hein? Mas se vocês fizeram a análise, já estamos no, né, meio do ano, finalizando aí o primeiro semestre para começar o segundo semestre, né, tão breve. E o ano que vem, quarto ano, e assim vai. Bom dia, TCC, né, Samir? Isso aí, tem que acontecer. Saudade dos cafés da manhã. Pastéis, xepa, bolo da Renata. Verdade, hein? Verdade. Organizado aí por vocês, né? É verdade. Saudade também da Perla, né? Qualquer hora pedem para a Perla conectar aqui, tá, pessoal? Se ela tiver essa vontade, daí a gente também bate um papo com ela. Bom dia, Renata, seja bem-vinda. Estamos falando aqui do bolo que você faz, viu, Renata? Muito bom, por sinal. Saudade. E aquele pastelzinho de palmito, se não me engano, era isso? Que a gente pegava lá, né? Pastelzinho de vento, se não me falha a memória. Aquele pastelzinho ótimo. Isso, tá vendo? Ah, o professor Marlon lembra desse pastelzinho, hein, galera? É isso aí, vitória, que não é secret. É isso aí, meu povo. Beleza. Pessoal, um aviso aí, né, para vocês, não se esquecerem de preencher aquele, né, cadastro com os e-mails de todos, porque a partir da semana que vem você já tem informação de que nós mudamos de plataforma, tá? Basicamente, a plataforma Microsoft Teams é a mesma aqui que o Zoom. Todavia, né, para você acessar essa plataforma, bem como os outros, né, requisitos dessa plataforma, vocês têm que ter o cadastro aí de e-mail. Então, quem ainda não fez, por gentileza, o quanto antes, tá? Encaminhe, porque daí você vai ter dificuldade se não, né, se cadastrar. Então, o aviso aí está dado. Professor, e sobre o seu trabalho do bimestre? É aquele sobre PI? Então, eu já vou dizer, Samir. Só esperar mais um pouquinho a galera conectar, tá? Aí a gente já fala a respeito disso, né, para um número maior aí. Beleza? Sossegado. Né, quando vocês quiserem aqui abrir o áudio, tá? Abrir a imagem, pode ficar à vontade, sem problema algum. Beleza? Não vai me fazer, né, Mariana Napoli, igual a galera da noite lá que começou a fazer comida, né? Ah, meu Deus do céu, com base naquilo, tive que fechar o áudio do povo. Que falava e batia a panela, né, Mariana? Sem comentários. Sem comentários. Falando nisso, Mariana, como é que tá o núcleo lá? Tudo parado? Tudo parado lá, Mariana? Tudo. É, pois é. Suspeitei, né, desde o princípio. Paradão. É, a previsão é que volte para o próximo semestre, né? Vamos aguardar aí o que nos espera. Aguardando, aguardando. Se fosse em outros momentos, né? O professor Marco estava lá de maneira presencial com vocês nessa quinta-feira de manhã, dia 21 de maio de 2020.
Estamos aqui reunidos de maneira online para a nossa aula de Direito Processual Penal. Isso aí, meu povo. Beleza, beleza. A galera vai chegando. Sempre assim, de boa. Mas se vocês perceberem o nosso slide, tem bastante coisa hoje. Vamos estudar a questão de conexão e continência, importantíssima. Chegaremos lá a seu tento, tão breve. Pessoal, então, já que houve aí a pergunta sobre o nosso trabalho, realmente, então, Samira, é aquele nosso trabalho sobre o inquérito policial. Para quem acessou já o trabalho, lá na nossa pasta do Drive, do Google Drive, coloquei lá em relação ao primeiro bimestre, é aquele nosso trabalho, aquela nossa atividade para entrega, tá? E esse trabalho é relativo a inquérito policial. O objetivo é que todos vocês façam uma resenha, um resumo, colocando os principais pontos em relação ao inquérito policial. Evidentemente, eu peço aí de maneira fundamentada que você coloque doutrina e jurisprudência. Pode ser qualquer entendimento doutrinário, qualquer entendimento jurisprudencial, em livros novos, livros mais antigos, claro, com aquelas reformas que nós tivemos no decorrer aí dos anos, mas façam esse trabalho. Vocês podem fazer o trabalho, pessoal, em grupos de até 3 alunos. Pode ser individual, não tem nenhum problema. Inclusive, para quem já entregou, sem nenhuma dificuldade, pode ser em 2 e pode ser até 3 alunos, tá? Para facilitar vocês. Aí já sabem, quando me mandar lá no e-mail, identifique os 3 alunos, tanto no e-mail como no trabalho, que daí eu já sei que é vocês que estão apresentando. E não se esqueçam de colocar também o turno, tá? Porque como o professor Marlon tem amanhã e à noite, às vezes fica, sem o turno fica mais difícil. Mas, evidentemente, aquele trabalho sobre inquérito policial. Combinado, povo? Podemos fazer assim? De acordo aí, Samir, os demais? Ok? Você quer que coloque a referência só no final, né? Não entendi, Samira. A referência, você quer que coloque só no final, né? Uma bibliografia. Quando você faz uma resenha jurídica, você pode, no decorrer da sua resenha, você citar doutrina e jurisprudência. Então, por exemplo, lá você está estudando inquérito policial, o prazo do inquérito policial. Aí você pode citar um autor dizendo o que ele pensa sobre o prazo do inquérito policial. Então, no meio do seu trabalho, você pode fazer esta citação por aspas, aí lá no final você aponta a referência que você pesquisou. Combinado, Samira? Tudo bem. Então tá, obrigada, professor. Só uma pergunta para vocês aí. Vocês tiveram aula de metodologia de pesquisa no primeiro ano, por favor? Tiveram essa matéria de METEP? Não. Ainda não? Não, acho que a gente não vai ter. Não vai ter, né? Tudo bem, então. Estou perguntando isso para justamente, então, explicar para vocês o seguinte. Em razão da metodologia de pesquisa, quando vocês escrevem um artigo ou um TCC na modalidade monografia, uma resenha jurídica, etc. e tal, você pode fazer citações no corpo do texto, por meio de aspas, bem como citações em nota de rodapé. Fique à vontade. Tá? No nosso trabalho, você tanto pode fazer no corpo do texto, como em nota de rodapé. E sempre aquilo que você citar em aspas ou na nota de rodapé, você vai indicar de onde você está tirando isso. O autor, o nome do livro, o ano, etc. E também lá no final do seu trabalho, você vai colocar a referência em ordem alfabética de onde você tirou todas as citações que você fez no decorrer aí da sua do seu trabalho, tá? Então é apenas para deixar isso consignado para todos vocês, beleza? Isso é importante já vocês se acostumarem, porque quem em tese já fez algum artigo, já se prepara também para o TCC nos próximos anos aí, já é interessante vocês caminharem nesse sentido e pesquisar, pessoal? Aprenda uma coisa, enquanto acadêmicos de direito, vocês sempre são pesquisadores, jamais criam alguma coisa. Quando vocês se formarem, aí sim, uma vez bacharéis em direito, vocês podem criar ideias, conceitos. Mas enquanto acadêmicos é uma pesquisa, uma vez que ainda você não tem a formação. Depois que você se forma, aí sem nenhuma dificuldade, tá? Você pode criar uma teoria, se ela for aceita, um entendimento a respeito de um certo assunto e etc e tal. Por isso a necessidade
de fazer a pesquisa. Beleza, pessoal? Entendido sobre o trabalho aí? Ficou claro, então? Aí o prazo para entrega é aquele que foi concedido para vocês, tá? Nem me pergunte que eu não lembro qual que é o prazo, tá? Mas é o prazo que está lá que foi falado para vocês. Beleza, meu povo? Bom, pessoal, sem maiores delongas, vamos dar então continuidade à nossa disciplina de Direito Processual Penal no campo competência, né, que para ser mais preciso, competência pela conexão continência. Se vocês se lembram, estamos estudando aquele artigo, né? Pessoal, só me confirme aí, o áudio está bacana, estão me vendo e também o slide, por favor. Por gentileza, quem puder me confirmar. Tudo ok, Samira? Os demais aí, tudo ok? Por favor. Ok. Beleza. Que o Zoom aqui ultimamente está quebrando as pernas, né? Tá ok? Então, beleza. Então, tá de boa aí. Só ver um detalhe aqui. Beleza. Se tem alguém aqui aguardando, eu creio que não. Sossegado. Beleza, então. Pessoal, então nós estamos no nosso quinto critério de fixação de competência lá do artigo 69 do CPP. Nós já vimos lugar da infração, daquele artigo 69 do CPP, nós já vimos domicílio ou residência do réu, nós já vimos natureza da infração e terminamos a última aula falando a respeito da distribuição. Combinado? Incisos 1º, 2º, 3º e 4º. Agora nós vamos para o inciso 5º, ó. Se vocês perceberem aí, estamos lá no inciso 5º do artigo 69, combinado com os artigos 76 a 82. Vamos examinar, né, a polêmica questão da competência pela conexão e continência. E daí, meu povo, eu sugiro o seguinte, tá? Concentre-se na aula de hoje, que para vocês entenderem esse assunto aqui, é por meio de exemplos. Vocês podem pegar aí os livros, os manuais, e nem sempre os livros vão dar exemplos, né, mais concretos para vocês entenderem. Então, se você puder, concentre-se nesse assunto, que por meio de exemplos eu vou explicando aqui para deixar, né, mais acessível a todos. Se eventualmente alguém tiver alguma dúvida, não entender, me pare, que nós vamos explicando novamente. Bom, professor, qual é a ideia de conexão e continência? Pessoal, a ideia... Mariana, fecha seu áudio aí, Mariana. Por favor, Mariana. Bom dia, Mariana. Obrigado, Mariana. Obrigado. Beleza. Que bom que não bateu aí a frigideira, né, Mariana? Fazendo café da manhã, né? Que bom. Tô brincando, hein, Mariana? Tô brincando, hein? Não vai aqui ficar de mal em mim, por favor. Pessoal, a ideia de conexão e continência é a unidade de julgamento. Nós teremos vários crimes ou várias pessoas que cometeram infrações penais sendo julgadas em um processo só. Essa é a ideia de conexão e continência. Por exemplo, imagine que o sujeito A mata a pessoa de B na comarca de Paranavaí. O crime de homicídio acontece aí em Paranavaí. O que o sujeito faz? Ele pega o cadáver de B e leva este cadáver até a comarca de Alto Paraná. Com qual finalidade, professor? De ocultar esse cadáver, de esconder esse cadáver para ele não ser descoberto pelo homicídio. Então ele pega este cadáver e enterra em uma localidade na comarca de Alto Paraná. Se vocês perceberam aqui no meu exemplo, esse sujeito A cometeu 2 crimes, um na comarca de Paranavaí e outro na comarca de Alto Paraná. O homicídio em Paranavaí e a ocultação de cadáver em Alto Paraná. Vocês vão aprender em penal especial que ocultação de cadáver é crime, tá? Artigo 211 do Código Penal. Mas, enfim, né, não se preocupe muito com isso agora, tá? O que eu quero fazer vocês entenderem, que nós teremos aí 2 infrações penais, uma em Paranavaí e outra em Alto Paraná. Nesse caso, esses 2 crimes, em razão da regra da conexão, que nós veremos agora na sequência, por que é conexão, esses 2 crimes, em razão da conexão, serão julgados por um juiz só. Aí vem a pergunta importante para nós. Professor, mas qual juiz? Onde isso vai ser julgado? No meu exemplo, em Paranavaí ou em Alto Paraná? E se for em Paranavaí ou Alto Paraná, né, qual será o juiz competente para tanto? De qual vara criminal? De onde isso vai ser julgado? É isso que nós vamos ter que estudar em conexão e continência. Então, essa é a nossa ideia principal. Conexão e continência é unidade de processo de julgamento.
É um processo só, é um julgamento só para julgar esta enormidade, por exemplo, de infrações penais ou de agentes que cometam, né, em conjunto esses crimes. É por isso que, se vocês perceberem aqui, ó, no nosso material, no slide, eu coloquei aqui, né, o conceito de conexão e continência. Acompanhe o raciocínio. Conexão ocorrerá quando as infrações penais estiverem interligadas, sendo que, por isso, um só processo será instaurado para julgá-las. Né? Qual que é a ideia de conexão, pessoal? A ideia de conexão é vários crimes interligados. Né? Porque um crime foi praticado tendo uma relação com outro crime. A ocultação de cadáver foi praticada porque ela mantém íntima relação com o crime de homicídio. Né? O mesmo raciocínio. Né? O agente, para esconder um crime de estupro, depois ele mata a vítima. Interligado. O mesmo raciocínio. O agente comete contrabando e descaminho. Interligação. Então, em razão dessa interligação de crimes, eu entro em cena com a conexão. Diferentemente, é a interligação entre os agentes para a prática de um crime. Aí eu estou diante da continência. Ó. Olha que bacana. Continência ocorrerá quando os agentes criminosos praticarem a mesma infração penal. Repare que agora na continência é um crime só, porém sendo praticado por mais de um agente. Os agentes têm né, essa ligação. Por exemplo, sujeitos A, B, C e D em concurso matam a pessoa de E. Os 4, A, B, C e D, matam a pessoa de E. Nesse caso, os 4 agentes serão julgados em um processo só. Então, essa, para nós, né, caracteriza a regra da continência. Que daí, galera, eu vou resumir da seguinte forma. Ó, acompanha aqui no slide. Não sei se você percebeu. Conexão dá ideia de concurso de crimes, enquanto que a continência dá a ideia de concurso de pessoas. Se nós tivermos concurso de crimes, né, nós teremos um julgamento só. Se também tivermos concurso de pessoas, um julgamento só. Claro que nós vamos discutir agora na sequência que, ao mesmo tempo, podemos ter concurso de crimes e concurso de pessoas. Vários agentes cometendo vários crimes, estilo Operação Lava Jato. Aí nós veremos se isso é conexão ou se isso é continência. Mas, didaticamente falando, você pode assim pensar em um primeiro momento. Conexão, concurso de crimes, continência, concurso de pessoas. Professor, concurso de crimes, concurso de pessoas. Bom, o professor Marlon, ele conversou com o professor de penal geral de vocês do ano passado, e o professor de penal geral de vocês do ano passado garantiu para o professor Marlon que ele explicou isso para vocês exaustivamente, que tiveram aula de concurso de crimes e concurso de pessoas. Por conta disso, o professor Marlon, ele fica satisfeito, né, em saber que vocês têm essa informação. Pessoal, a gente não consegue aqui voltar e explicar tudo de novo de concurso de crimes e pessoas, tá? Isso é matéria de penal geral, né? Então, né, Carlinho, né, já sabem que isso foi dito, tá? Esse professor de penal geral, gente boa pra caramba, tá? Gosto muito dele. Puxa, é um sujeito aí, né, que sempre pensa no bem do seu aluno. Nossa, muito bacana esse professor, né? Então, ele me garantiu que explicou tudo isso para vocês. Beleza, galera? De boa? Ok, podemos seguir, podemos caminhar. Então, é isso daí. O que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos pegar, então, a regra da conexão. Primeiramente, aqui, ó, no nosso item hipóteses de conexão. Eu fiz aqui uma numeração simbólica, tá? Como o nosso item, né, conexão era o item 2.5, eu dividi aqui primeiramente no conceito, 2.5.1, e agora hipóteses de conexão 2.5.2. Não matem aqui o professor Marlon, né, em razão desta numeração, porque às vezes tem briga, né? É aqui uma mera numeração que eu fiz no seu material, que eu quero fazer você entender que dentro desse item aqui, 2.5, nós faremos subdivisões. A primeira subdivisão já foi o conceito. A nossa segunda subdivisão, o que é, né, hipótese de conexão lá do artigo 76. Que, por favor, se a Gabi puder me ajudar, né, Gabi? A Gabi ou a Carol, esqueço agora as irmãs, me perdoe, tá, pessoal? A Gabi ou a Carol, colacione para nós aí o artigo 76 do CPP, por gentileza aí. Eu acho que é a Gabi, se não me engano. Isso, Gabi, obrigado, tá? Artigo 76. A competência será determinada pela conexão. Inciso 1º.
se ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Pessoal, esse inciso primeiro, se você percebeu esse inciso primeiro, eu até aqui dividi para vocês, ele tem 3 partes. O inciso primeiro tem 3 partes, né? O que nós vamos aqui dividir para deixar por meio de exemplos claros para vocês quais são as hipóteses de conexão do inciso primeiro. Mas só adiantando, o inciso segundo tem 4 partes. Não precisa nem colacionar ainda, tá, Gabi? Só deixa o inciso primeiro por enquanto, tá? E o inciso terceiro, graças a Deus, tem uma parte só, que eu até brinquei com vocês aí, parte única. Então, nós vamos aqui por partes para fazer vocês compreenderem. Então, no seu material aí, coloque lá hipóteses de conexão, inciso primeiro, primeira parte. Ocorrerá conexão quando, né, as infrações forem praticadas por várias pessoas reunidas. Ocorrerá a conexão, na primeira parte, quando as infrações forem praticadas por várias pessoas reunidas. Qual que é o exemplo, professor? Exemplo: torcedores depredam o estádio. Então, imagine uma partida de futebol, quando a torcida, evidentemente, puder ir ao estádio, tá? Uma vez que estamos aí com essa, né, possibilidade restrita. Mas imagine uma partida de futebol, aí o time lá da torcida perde o campeonato e os torcedores, não aceitando a perda do campeonato, começam a quebrar o estádio. Depredam, cometem um crime de dano em relação ao estádio. Quebram cadeira, quebram cabines, quebram vidraças, arrebentam com o estádio. Se você perceber, tivemos aí, né, nesta hipótese, vários crimes de danos sendo praticados. Nesta ocasião, toda essa galera que depredou o estádio vai ser julgada em um processo apenas. Essa é a ideia da primeira parte do inciso primeiro. Né, professor, mas qual que é o segredo aqui? O segredo é você diferenciar esta primeira parte da segunda parte. Eu já vou emendar aí, pessoal. Ó, segunda parte. Ocorrerá conexão quando as infrações forem praticadas, por várias pessoas reunidas. Até agora, se você, né, perceber, nós não temos nenhuma diferença, tá? Mas aí que vem o detalhe agora. Na segunda parte, quando as infrações forem praticadas por várias pessoas reunidas em concurso de agentes. Aí que vem o segredo. Qual que é a diferença da primeira parte para a segunda parte? Na primeira parte, não precisa o acordo, o concurso entre os agentes. Mesmo que os agentes não concordaram, serão processados, né, nos mesmos autos. Por exemplo, o professor Marlon estava lá no estádio e também estava a Mariana Napoli. E eu nem sabia que a Mariana Napoli estava no estádio. Mas como houve lá a depredação, eu também cometi esse crime de dano. E nem combinei com a Mariana de realizar isso. Todavia, nós dois, por estarmos reunidos naquele mesmo lugar, naquela mesma condição de tempo, seremos julgados no mesmo processo. E se tivéssemos combinado, também no mesmo processo pela segunda parte. Então, essa é a diferença. Combinando ou não combinando, você vai ser julgado no mesmo processo. Por isso que aqui o nosso exemplo é o mesmo, tá? Exemplo: torcedores depredam o estádio. A única diferença, né, pessoal, que aqui nós temos o concurso já, o acordo de vontades. Beleza? Entendido, Mariana? Ficou claro aí? Para quem chega agora, Rafaela, muito bom dia. Seja bem-vinda. Faz tempo que não a vejo aqui nas aulas, hein, Rafaela? Tudo certo aí? Seja bem-vinda. Então, né, nessa ocasião, nós teríamos, né, o concurso, que seria o acordo de vontades. Bom dia, Adriane, também, seja bem-vinda.
Então, essa vai ser a diferença. Beleza? Ok, Rafaela, de acordo. Entendido, galera? Lembra que eu falei que conexão como regra é concurso de pessoa, conexão como regra é concurso de crimes e continência como regra é concurso de pessoas? Verdade. Mas se vocês perceberem aqui, ó, eu estou tendo ao mesmo tempo concurso de pessoas e concurso de crimes. Porque cometeram um crime em concurso de agentes combinados entre si e também várias infrações penais. Então, é isso que temos que tomar cuidado, tá? Eu apenas mencionei aquilo atrás para deixar, né, no nosso primeiro momento, um norte para vocês pensarem. Agora nós vamos especificando. Se tivermos aqui, ao mesmo tempo, concurso de pessoas e concurso de crimes, é conexão pelo artigo 76, inciso 2º, segunda parte. E mesmo que não houve o concurso de pessoas, mas estavam reunidas naquela condição de tempo e lugar, mas evidentemente cometeram, né, vários crimes, teremos a conexão pela primeira parte do artigo 76, inciso 1º. Beleza, meu povo? Terceira parte desse inciso 1º. Ocorrerá conexão quando, né, as infrações forem praticadas por várias pessoas, umas contra as outras. Aí repare que agora na terceira parte tem uma diferenciação importante. Qual que é a diferenciação importante, professor? Agora, né, as pessoas não estão praticando os mesmos crimes nas mesmas direções. Pelo contrário, eu tenho várias pessoas praticando crimes em relação a direções opostas. Ou seja, que o exemplo típico, exemplo, briga entre torcidas rivais. Aproveitando aí o exemplo do estádio de futebol, né? Teríamos aqui o exemplo entre briga entre torcidas rivais. Né? São, né, várias lesões corporais praticadas por grupos opostos. Mesmo assim, a torcida do Palmeiras, juntamente com a torcida do Corinthians, são brigadores por excelência, né? Serão julgados aí no mesmo processo. Aqui nós temos, né, situações diferentes, porém o mesmo processo para examinar. João Vitor, muito bom dia, seja bem-vindo. Ok, pessoal, entendido por enquanto? Ficou claro aí? Podemos seguir? Pois não, Laila? Você pode diferenciar melhor para mim a primeira parte da segunda? A primeira parte, Laila, do inciso 1º, nós não temos o concurso de pessoas. Esporadicamente, né, as pessoas estão no estádio. Não combinaram previamente de cometer o dano. Mas na hora que, né, o time perdeu, acabaram realizando. Mas mesmo que o sujeito A nem conhecesse a pessoa de B, como cometeram os crimes de dano, serão julgados no mesmo processo. Ainda que não combinaram, eles nem se conhecem. Já na segunda parte, eles combinaram previamente. O sujeito A disse assim para o B: B, se o nosso time perder, vamos arrebentar com o estádio? Fica combinado assim? Fica. Aí, evidentemente, o time vai e perde. Nesta ocasião, como houve um acordo prévio, também serão julgados no mesmo processo. Então, essa é a diferença básica. Na primeira parte, não houve esse concurso de pessoas. Na segunda parte, houve o concurso. Né, Laila, existindo ou não o concurso, para nós aqui em processo penal, é a mesma regra, julgamento em conjunto. O que vai modificar apenas é que um está na primeira parte, sem concurso de agentes, e o outro na segunda parte, com concurso de agentes. Ficou mais claro assim, Lara? Conseguiu compreender? Ficou, professor. Obrigada. Beleza? Ok. Pois não? Aqui no inciso fala, embora diverso o tempo e o lugar. Isso tem alguma influência? Isso. Muito bem. Quem está falando aqui que não aparece para mim? Adriane. Adriane. Beleza, então. Adriane. Tá? Pessoal, só por gentileza, quando vocês falarem, como não aparece aqui, que eu monto a minha planilha aqui para ficar mais fácil para eu dar aula, sempre que vocês falarem, por gentileza, fale o nome, tá? Que eu gosto sempre de responder diretamente com o nome de vocês, tá? Só essa frescurinha aí. Mas muito bem, Adriane. Adriane, olha que interessante sua pergunta. No meu exemplo aqui, tá todo mundo no mesmo lugar, concorda? Tá todo mundo no estádio.
Porém, no que se refere à segunda parte, esse acordo para cometer infrações penais, ele pode ser feito em locais diferentes. Por exemplo, uma parte da torcida combina: se o nosso time perder, nós vamos depredar o estádio de futebol. E a outra parte vai ficar encarregada, essa outra parte da torcida, de depredar o metrô. Então, quando o time perde, uma galera depreda o estádio e a outra galera depreda o metrô. Mesmo que houve ali, né, locais diferentes, mesmo que ocorreram locais diferentes, todos no mesmo processo. Essa é a ideia do que você está perguntando para mim. Tá? Desde que exista, Adriane, esse acordo prévio, essa combinação anterior para a prática dessas infrações penais. Beleza, Adriane? Ok? Ficou claro? Inclusive, obrigado. Inclusive, nos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, é muito comum. Uma parte da torcida arrebenta com o estádio, né, com as estruturas, a outra parte arrebenta com os veículos nos estacionamentos, outra parte faz um arrastão e a outra parte arrebenta com o transporte público, né, do metrô, né, do transporte coletivo, e outra parte mata a torcida rival. Mesmo que em locais diferentes, como houve o acordo prévio, se enquadra aí na nossa segunda parte, todos serão julgados no mesmo processo. Gente, imagina, é lugar errado na hora errada, né? Exatamente. E o que geralmente isso tem ocorrido, né, quando pessoas inocentes estavam lá voltando do trabalho ou fazendo alguma outra atividade e acabam sendo vítima dessas infrações penais. E é justamente por conta disso, né, dessa gangue, né, de torcedores aí, né, que não tem nenhum escrúpulo, que serão julgados nos mesmos autos. Mas aí um detalhe para você, Adriane, e os demais pensarem. Professor, mas vamos imaginar que lá no estádio do Morumbi, por exemplo, estava lotado com mais de 50 mil torcedores. E os 50 mil torcedores do São Paulo, uma vez que é o estádio do Morumbi, arrebentaram com o estádio. Professor, como é que nós teremos um processo só para julgar os 50 mil? Ok? Fique com essa pergunta no ar, que nós vamos responder no decorrer da aula de hoje, tá? Vou segurar a audiência. Porque imagine o juiz julgar 50 mil réus em um processo penal. Né? Possivelmente o processo penal começa hoje e termina daqui 20 anos, tá? Daqui 20 anos o processo penal termina. Até lá o crime já prescreveu. Inclusive se for crime de dano, tá? Que prescreve em menos de 4 anos. Prescreve em 3 anos, pra você ter uma ideia. Mas aí daqui a pouco eu respondo para vocês, tá? Aguente aí um pouquinho. Beleza, galera? Vamos para o nosso inciso segundo. Por favor, Gabi, colecione para nós aí o inciso segundo do artigo 76, que tem 4 partes. Muito obrigado, Gabi. Aí eu senti firmeza, hein, Gabi? Colacionador oficial, hein? Aí eu senti firmeza, hein? Avisa a perna aí que você tomou o lugar dela. Colacionando aqui. Pessoal, a gente tem que se reinventar, né? A gente se reinventa nas aulas, né? O professor Marco pensou numa estratégia, já sei. Ao invés da galera ler o artigo, vai colacionar para mim o artigo. Vamos lá. Inciso segundo. Se no mesmo caso de várias infrações, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Se vocês perceberam aqui no nosso material, no slide, 4 partes. Vamos a ela. Primeira parte. Vou escrever aqui, ó. Ocorrerá conexão quando uma infração for praticada para facilitar outra, tá? Quando uma infração for praticada para facilitar outra. Pessoal, eu vou colocar aqui as 4 partes, que daí depois eu dou o exemplo de cada uma, tá? Então, só para vocês situar. Então, primeira parte, uma infração for praticada para facilitar outra. Segunda parte, quando uma infração... Ô, professor Marco, difícil hoje, hein? Quando uma infração for praticada para ocultar outra. Terceira parte, quando uma infração for praticada para conseguir impunidade
em relação a outra. E a quarta parte, quando uma infração for praticada para conseguir vantagem em relação a outra. São as quatro partes aí do inciso segundo. Nós pegamos e dividimos para ficar mais acessível a todos. Primeira parte, tá? Então, esperando um pouquinho para vocês copiarem. Se quiserem copiar, ok, sossegado. Não tem problema. Tomamos uma água. Beleza. Então, a nossa primeira parte. Quando uma infração for praticada para facilitar outra. Anota um exemplo. Pessoal, aquilo que eu disse, tá? Para você entender isso, tem que ter exemplo. Se você não tiver exemplo, você vai ter dificuldade. E se você pegar os livros, muitos autores não colocam exemplo. Aí você fica lendo assim, conexão subjetiva, conexão intersubjetiva, conexão instrumental, e ninguém dá o exemplo. O que é bacana para nós aqui na nossa área é ser prático. Não adianta nada você ter a teoria se na prática você não desenvolve. Então, essa é a minha filosofia desde quando vocês me conhecem aí. Então, primeira parte. Exemplo. O sujeito A agride a pessoa de B. Você anote o exemplo aí. Não vou colocar não, vou fazer você anotar aí. O sujeito A agride a pessoa de B para sequestrar a pessoa de C. O sujeito A agride a pessoa de B para sequestrar a pessoa de C. Agora ficou fácil. Por que a lesão foi cometida? Ela foi cometida para facilitar o crime de sequestro. Então, o sujeito A cometeu uma lesão para facilitar, né, que o sequestro fosse realizado. Por exemplo, B é o pai e C é a filha. O sujeito A, para sequestrar a filha, passa pelo pai, agredindo ele, e começa a realizar o sequestro e consegue realizar o sequestro. Se você percebeu aí, dois crimes, tanto lesão corporal como sequestro. Esses dois crimes serão julgados pelo mesmo juiz. Qual vai ser a nossa problemática daqui a pouco? A lesão corporal aí contra B ocorreu em Paranavaí. E o sequestro aconteceu em Alto Paraná. Muito bem, um processo só? Sim. Mas onde? Paranavaí ou Alto Paraná? Não respondi, tá? Porque eu vou responder isso daqui a pouco. Beleza, meu povo? Segunda parte. Vamos para o exemplo da segunda parte. Quando uma infração for praticada para ocultar outra. O segundo exemplo aí, que é o da segunda parte, eu já dei no início da aula, lembra-se? Então, exemplo. O sujeito A mata a pessoa de B. Então, exemplo. O sujeito A mata a pessoa de B. E, para não ser descoberto o homicídio, oculta o cadáver. O sujeito A mata a pessoa de B e, para não ser descoberto o homicídio, oculta o cadáver. Então, ficou claro agora. Por que foi feita a ocultação de cadáver? Foi feito... Obrigado, Samara. Obrigado. Ok. Foi feita a ocultação de cadáver para esconder, para ocultar o crime de homicídio. Uma infração foi praticada para ocultar a outra. A ocultação de cadáver foi feita para esconder o crime de homicídio. Beleza? Combinado até aí, pessoal? Entendido? Pessoal, em razão aqui da nossa conexão que está, né, para se encerrar, faltam 30 segundos, nós voltamos então com a nossa segunda sessão aí. Podemos voltar reconectando? Beleza? Fazemos assim? Yes? Ok? Então, nós já voltamos aí. Tá? Vocês acessem a segunda sessão de maneira imediata aí, por gentileza. Só caindo aqui a conexão e a gente já volta.